O anime de Sword Art Online adapta até o volume 4 da Light Novel, então eu vou começar a adaptar, né? Eu vou começar a resumir mais ou menos o volume 5 aqui nos resuminhos e tamo junto. E se você quer se lembrar dos primeiros volumes, é só assistir o anime, porque o anime é bem da hora, sinceramente. Eu acho que ele merecia ter mais relevância do que ele tem atualmente, porque nem tanta gente conhece ele, mas ele é bem bom pra falar a verdade. E aproveita que está aqui, se não for inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e lançamento, e dá aquele tapa no dedão para ajudar no meu trabalho. Esse resumo vai ser bem no estilo do que eu fazia dos da obra principal, então as piadinhas, essas coisas que normalmente tem, eu vou cortar igual eu fazia com os outros resumos da história principal, mas eu vou tentar deixar mais evidente os sentimentos da Ais, porque como no Sword Art Online mostra mais as emoções e o estado mental dela, eu vou tentar deixar um pouco mais em evidência os sentimentos e o que ela pensa, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer tão bem, porque na história principal eu não precisava fazer isso. Prólogo. Momento de água e descanso. No 18º andar, a Ais, junto das mulheres da família Locke, tomavam banho em uma cachoeira e cada uma fazia suas coisas. A Lefia espiava a Ais, a Tiona brincava, a Tione brigava, a Tsubaki treinava e as outras conversavam, tudo tranquilinho. A família Locke tem muito mais mulheres do que homens, justamente porque a Locke é pervertida, todo mundo sabe. O que fazia com que se algum homem tentasse espiar ali, as mulheres massacrariam ele sem piedade. Então sempre tinha algumas delas de guarda para prevenir isso dentro do lago. E lá dentro logo a Ais se lembra do porquê eles estarem no 18º andar. Capítulo 1. Passagem e situação atual. Já fazem 7 dias desde a batalha contra o Demi-Espírito no 59º andar, e de lá eles foram para o 50º andar para descansar e depois iriam para a superfície. Mas no caminho de volta eles foram atacados por um enxame irregular de Poison Vermes, que é um monstro que usa veneno mortal que pode afetar até mesmo quem tem resistência anormal, ou seja, a pior situação que eles podiam querer. Como muitos da família foram envenenados, eles foram para o 18º andar rapidamente, onde eles montaram acampamento e os magos começaram a usar magia de cura para manter os feridos vivos, enquanto o Beth, que era o membro mais rápido da família, foi para a superfície rapidamente comprar antídotos com a Amide. A Ais e as outras voltam do banho, e aquelas que não cuidavam dos feridos foram buscar alimentos e tudo mais. Na busca, a Lefia até encontrou uma fruta rara chamada Gota de Cristal, e no caminho de volta para o acampamento, a Lefia perguntou sobre Belcranel para Ais, e a Ais conta a ela sobre como o garoto teve sua primeira aventura. E depois disso a Ais até pensa consigo mesma o que será que aquele garoto estava fazendo agora. E nota que depois de ouvir isso a Lefia deu aquela apertada no cajado como se ela estivesse competindo com ele, ficando com ciúmes, frustrada, alguma parada assim. E na manhã seguinte, enquanto a Ais dava uma volta, ela ouviu um som que parecia ser uma batalha com Golias e alguns gritos, e quando ela foi até a entrada do andar, ela vê Bel e seu grupo caídos, e Bel quase desmaiando segura ela, sem reconhecer ela, ele não sabia que era ela, e pede que ela salve seus companheiros. E quando a Ais vê o garoto aqui, ela fica muito surpresa, porque ele conseguiu chegar nesse andar muito rápido, ou seja, mais um recorde quebrado. Intermissão. O verso da comédia, ou também o lado de trás da comédia. Enquanto a sua família já estava no 4º dia de expedição, a Locke assumiu o comando de um Denatus para tentar arrancar informações sobre seus inimigos, e lá Ganesha também pede que as pessoas deem informações sobre o assassino de Rashaná, porque afinal, seu filho morreu. E lá ele também alega que nenhum dos monstros novos que apareceram durante Monster Filia eram mantidos por sua família, ou seja, ele não tem ligação com aquele incidente. A reunião passou para uma cerimônia de nomeação, onde os deuses das famílias menores sofreram com apelidos horríveis, e é aqui onde a Mikoto ganha seu alias de Sombra Absoluta. E logo eles chegam em Bel, onde a Locke tenta interrogar a Asha agressivamente sobre o crescimento anormal do garoto, mas a Freya intervém e defende ele. E depois que a Freya vai embora, a Locke avisa a Asha para tomar cuidado com a deusa, porque afinal ela defendeu a criança. Depois que o Denatus acabou, o Hermes diz que está indo viajar, mas que logo ele voltaria para a cidade. E 10 dias depois disso, o Beth volta para a mansão e conta para Locke que subiu sozinho para comprar antídotos, e depois passa uma carta de Finn para a deusa, onde continha relatórios sobre tudo o que aconteceu até agora na expedição. Capítulo 2. O Coelho Novato. Lefia acorda por causa do barulho e Raul junto de Aki dizem que um grupo de aventureiros foram atacados pelo Golias, e um deles era amigo de Ais, e quando a Lefia reconhece o Bel, ela já começa a gritar para ser repreendida pela Rivéria. A Ais ficou cuidando de Bel e pensava em como ele chegou no 18º andar em seu primeiro dia nos andares intermediários, enquanto acariciava a cabeça do garoto.
É aquele momentinho love love, né, galera? Oh. E ele acorda e tem sempre aquela coisa de sempre, né, que eu nem preciso falar, que é ele ficando nervoso, ele tímido, ela sonsa, não sei o que, vermelho aqui, essas paradas tudo. Até que ela pede que ele vá com ela até a cabana de Finn para conversar com o capitão. E no caminho todos os homens da família olhavam com tanta raiva e ciúmes para Bel que o deixava desconfortável. E a Alefia ficava cada vez mais irritada com Bel lá, enquanto a Tiona e a Tiona queriam ir ver ele surpresas com seu progresso. A família Fécio, que estava na expedição, ficou super feliz em ver o Elf, enquanto a família Locke não era nada receptiva com o Bel, que tinha Ais cuidando dele. A Alefia foi perguntar para as mulheres da família e todas disseram a mesma coisa, que era o certo salvar ele. E Alefia, é só você que é maluca e surtada, minha filha. Deixa o menino em paz. E a Ark também lembra de que quando ela e Raul entraram na família, a Ais já era um nível 2, e mesmo que fosse bem mais nova que eles, o Raul tratava ela com muito respeito. É foda. Quando o Bel e a Ais saíram da tenda do Finn, a Tiona e a Tione foram falar com ele, o que fez todos os olhares raivosos duplicarem. E aí o garoto com isso fugiu para sua tenda ver seus amigos. E quando a Alefia pergunta para as irmãs amazonas porque elas gostam tanto dele, elas contam que ele derrotou um minotauro sozinho, só no nível 1, deixando a Alefia lá chocada de boca aberta. É, minha filha, segura a barra. Durante a noite, o Finn pede que todos tratem Bel com respeito, tudo aquilo que tem na história principal também, e a família Locke com seus olhares enciumados até dá uma parada, né? Eles ficam mais tranquilos. E a Ais estava com ele, a Tiona e a Tione foram até ele também. Isso fez com que Alefia estivesse no ponto de explodir de raiva, e quando ela perguntou para Finn e Riveria para saber se aquilo ali era realmente verdade, eles confirmaram o que as amazonas falaram. Um pouco depois disso, o acampamento escuta uma voz gritando, uma voz não, várias vozes gritando, e o Bel sai correndo em direção a ela, com Lily, o Elf e Ais logo atrás. E só pra saber, né, era Ash, Aço, Ryu, Hermes e a família do Tak. A mesma coisa da história principal. Intermissão, o verso da paz, ou o lado de trás da paz. Depois de chegar no acampamento da família Locke, o Hermes visitou a tenda de Finn, onde ele pede para ficar no acampamento e tenta extrair algumas informações dele, falando sobre sua aliança com o Locke Dionísio ali, só jogando verde, como sempre, o Hermes é foda. Embora ele não conseguiu nada graças a Riveria. Então ele de bom grado dá uma informação para Finn sobre a outra entrada da dungeon fora de Babel, o que faz o capitão pensar que, depois que eles voltarem para a superfície, eles não terão descanso por um bom tempo. Depois da reunião, algumas garotas da família, menos a Riveria, se juntaram e acabaram entrando no tópico do passado da Ais, onde elas lembram que o Finn disse que tinha circunstâncias especiais em volta disso, e a Tione fala sobre o nome Arya aparecer no livro de histórias Dungeon Oratória, mas Lefia diz que espíritos não podem ter filhos, então não era possível isso. Mas Tsubaki, que estava lá, diz que conhece alguém que tem sangue espiritual, e logo ela leva o Elf até lá, e o Elf ficou bem irritado com a Tsubaki por revelar sua identidade, porque nesse ponto ele ainda não gostava disso, e uma elfa que estava na tenda ficou com muita raiva dele, porque tem todo aquele lance, né, das espada-cruz terem matado muitos elfos em guerras, essas paradas, mas a Tsubaki acalmou ela, tudo tranquilo, e o Elf diz que não sabe nada sobre isso, mas ele diz que o Bel saberia mais, logo ele delata e ele joga o Bel lá no meio dos cães. E o Bel, quando chega lá, foi interrogado pela Tiona sobre heróis, onde ela fica muito animada conversando com ele sobre isso, quando ela vê que ele entende tanto sobre. E quando perguntam a ele sobre Arya, ele diz que não sabe muito sobre o espírito porque não tem muitos dados escritos, mas ele diz que Albert teve um descendente. Quando ele tenta lembrar o nome das mulheres próximas a Albert, ele diz que existia Seldia e Evelda, e quase é surrado pelas elfas só por mencionar o nome da antiga rainha dos elfos, Seldia, que poderia ter dormido com um humano. As minas ficou louca. Depois que o Bel sai da tenda, a Riveria chega para acalmar as garotas barulhentas, e Tiona pergunta por que Ais tem esse tipo de segredo quando elas são uma família, todo mundo ali é irmão, e Riveria diz que todo mundo tem segredos, até mesmo a Tiona. Ela pede que elas esperem até que a Ais esteja pronta para contar sobre isso, mas ela revela que a Ais tem sim sangue espiritual em suas veias. E enquanto isso, na tenda principal, o Finn, a Ais e o Gareth estavam em silêncio até que o Finn perguntou por que a Ais não conta o seu segredo para as outras, e a Ais disse que ficaria mais fraca se fizesse isso, e ela tinha medo de como elas veriam ela se soubessem de seu segredo. A conversa acaba quando Gareth fala que era inútil se preocupar com isso agora. Capítulo 3. Um terço de pura raiva. Na manhã seguinte, a Ai diz que vai levar o Bel para Rivira e Lefia, felizmente, ainda bem, não pode ir por conta de seus trabalhos, embora quisesse muito.
E quando a Alefia terminou suas tarefas, a Phoebus apareceu para visitar ela, onde elas ficaram juntas até que Riveria chegou, e aí a Riveria agradece a Phoebus por tomar conta da Alefia, e a Phoebus sai correndo em seguida com medo de manchar um elfo supremo, mas a Alefia convence ela a ficar mais um tempo lá para conversar, porque elas são amigas e tudo mais. Eu não gosto da Phoebus. E quando a galera volta de Riveria, as garotas vão tomar aquele banho tranquilas, até que um Bel cai no meio da água do nada. A Asf imediatamente soube que era obra do Hermes e já lança aquele olhar pra cima das árvores, enquanto o Bel saiu correndo extremamente rápido com uma Alefia super raivosa soltando um Arc-Ray nele, embora ela tenha sido parada pelas outras, porque se ela soltasse a magia ela poderia matar ele sem querer. E agora, um Bel foragido era perseguido por membros da família Locke armados, enquanto o Elf e o Oak apenas diziam que, no fim das contas, ele era um homem. Enquanto a Asf interrogava o Hermes de uma maneira que assustou todo mundo em sua volta, e o Bet volta com os antídotos e entrega para Finn. A Ais procurava a Bel até que ela viu o Bel e a Rio voltando ao acampamento, e quando eles se viram, ambos ficam vermelhos e a Ais pergunta que sentimento é esse que ela nunca sentiu antes. A nossa garotinha tá crescendo. O Bel em Doguesa se desculpou com todas as garotas, mas todo mundo sabia que era culpa do Hermes, então elas só deram aquele aviso bem tipo sacudido mesmo e deixaram ele ir tranquilamente. Mas a Alefia não perdoou ele e começou a perseguir o garoto querendo matar ele literalmente. Ela gritava, eu vou matar você. Mas quando a Alefia pegou ele, já estava bem à noite e eles estavam perdidos no meio da floresta. Eles andam por lá, pra cá, mas eles decidem ficar parados por um tempo e descansar, e é quando ele fica com fome, ela dá uma parte daquela fruta rara que ela achou pra ele, tudo bonitinho, tranquilinho, e eles encontram uma árvore alta que era bom para poder olhar em volta. E quando a Alefia sobe na árvore, ela avista membros da Evilus e decide seguir eles com o Bel a reboque. E enquanto ela seguia a Evilus, eles caíram em uma armadilha que era um poço onde tinha um daqueles novos monstros lá dentro. Eles estavam em muita desvantagem na luta por ser um poço curto e ainda ter ácido no chão, o que também não ajudava. E depois de uma luta com eles lutando em conjunto, eu não vou falar a luta inteira aqui porque é bem chato falar isso, então se você quer ver a luta, lê o volume inteiro aí. Mas nessa luta é basicamente eles lutando em conjunto, o monstro atacando, eles defendendo, eles estando em muita desvantagem, até que no final lá, o Bel usa uma Firebolt carregada com Argonauta e mata o monstro, e ainda envia um sinal de luz para o céu do andar, mostrando a todo mundo onde eles estavam. A Alefia carrega o Bel para fora daquele buraco, porque ele já estava naquele pique de disposição quase morto depois de usar a Argonauta por 20 segundos de novo. E enquanto isso, Finn junto de alguns outros membros vão até lá verificar o que era aquela luz. E é claro que a Ais também foi só aqui sozinha. E fora do buraco, os membros da Evilus que eles estavam seguindo voltaram e convocaram Violas para acabar com o trabalho. Só que Ryu chega bem a tempo e elimina os monstros rapidamente, enquanto os inimigos fugiam, o que surpreendeu Alefia por ver um elfo tão habilidoso em canto simultâneo e talvez até mais habilidoso do que a própria Riveria, que ela não conhecia. A Ryu cura Bel e dá uma bronca nele, embora Alefia assumiu que tudo isso era culpa dela, e depois de tratar os primeiros socorros com magia, o que surpreende Alefia de novo, aí chega no campo e a Ryu vai embora. A Alefia explica a situação para a família Locke e eles mandam ela voltar com Bel enquanto investigavam isso. E nesse ponto, a Alefia se tornou um pouco mais amigável com Bel e a Ais percebe isso. Intermissão, o verso do andar, ou o lado de trás do andar. A Ryu achou os membros da Evilus que tinham fugido e venceu eles rapidamente, mas antes que ela pudesse interrogar eles, Ain aparece e matou eles. E em seguida usou a espada mágica para explodir tudo e vai embora. E Ain, pra quem não sabe, é aquele inimigo mascarado que tem nessa obra, tá? Pra quem se esqueceu, é aquele mascarado lá que tá com os monstros. Os pertences dos inimigos foram totalmente incinerados e a única coisa que sobrou deles para Ryu foi um item parecido com um olho com um D escrito nele, e ela pegou ele. Na manhã seguinte, Finn diz que não achou nenhum rastro lá para Alefia, mas prometeu para Alefia que mesmo sem provas, ele acredita nela e que eles voltariam lá para olhar novamente por movimentos futuros. Epílogo: o lugar para retornar. Na manhã seguinte, Beth descobre que Bel estava lá e que ninguém contou a ele porque seria uma dor as reações dele. E quando ele pergunta para Ais sobre os boatos dele ter caído no banho e ter visto ela nua, e a atitude tímida dela faz ele pensar em como o Bel conseguiu fazer algo que nem ele poderia fazer. O moleque é um monstro. Mas ele se acalma quando pergunta se o garoto foi para o nível 2, porque ele juntou 1 com 1 e deu 2, né? Porque o garoto já tá aqui, ele tinha que ser o nível 2. E a Ais confirma isso, fazendo Beth ter vontade de ir encontrar o garoto, mas a Ais mandou Beth para outro lugar
por pensar que talvez o objetivo do Bell fosse alcançar o Bat, e ela odiou a ideia de um Bell todo felizinho indo atrás do Bat querendo mostrar: olha senpai, eu fui no nível 2. E ela também percebe que o Bat agora não chama o Bell de menino tomate, e sim de menino coelho, o que faz ela ficar ainda mais precavida com o Bat. Aí já tá sentindo ciúme do lobisomem, hein? Segura a garota. E quando a família Locke se preparava para partir e voltar a subir, o Bell chama a Ice e deseja a ela um bom caminho de volta, o que faz ela ficar feliz com isso, e enquanto ela ia embora, ela se perguntava quando ela poderia ver ele novamente. Oh, o casal tá formado. A Tiona e a Tione também ficaram tristes por não conseguirem um segredo para saber o status de nível S do garoto. E a Lefia também se desculpa pelo incidente e agradece a ele também, mas diz que não perdoaria o garoto. E pouco tempo depois, na sala de orações, o Urano informou que suas preces não estavam mais chegando na dungeon, dizendo que a dungeon ficou fora de controle e que talvez algum deus tenha entrado nela. O Uranus também comenta que depois que Zeus e os outros partiram de horário, a dungeon começou a mudar e essa era estava prestes a mudar. Agora, já no 8º andar, a Ais e os outros sentiram a masmorra tremer e perceberam que provavelmente algo irregular nasceu nos pisos mais baixos. A Ais soube por Riveria que Bell e seu grupo ficaram para trás e se perguntou se o garoto estava bem. Chegando na superfície, o grupo de expedição volta para casa. E com isso acabou o volume, então vamos para algumas explicações sobre ele. Para aqueles que não sabiam como a Ryu tinha uma chave do Knossos quando ela deu a Bell, na história principal foi aqui que ela conseguiu, quando ela pegou esse item dos males, as paradas tudo. E aqui também temos a menção sobre o tempo prometido, quando Uranus diz que a dungeon está mudando e a era também. Ou seja, logo logo o universo de Damate vai ter uma grande mudança. E para quem está se perguntando por que a história principal não mostrou isso do Bell lutando e essas paradas, é que é uma coisa que o Omori gosta de fazer. Ele gosta de deixar espaços de tempo na obra principal e trabalhar neles aqui no Sword Giratória. E essa não vai ser a única vez que você vai ver o Bell lutando e fazendo coisas aqui que não aparecem na história principal. E isso é muito legal de se ver, então fiquem tranquilos, só você continuar acompanhando o canal aqui que você vai saber tudo que ele faz na história secundária e você não sabia. E esse também é o volume onde Lefia passa a odiar um pouco menos o Bell. Um pequeno desenvolvimentinho para uma personagem chata que nem ela. E sim, para quem percebeu, nesse ponto da história eu não gosto da Lefia. Mais pra frente ela fica mais legal? Fica, mas nesse ponto eu simplesmente não aguento a personalidade dela, cara. De verdade. E os títulos dos capítulos, para quem não entendeu esse negócio de o verso da comédia, é que o título é bom, mas a tradução para português deixou estranho, porque o verso da paz na verdade era The Backside of Peace, ou seja, o lado de trás. Mas se eu colocar o lado de trás da paz fica estranho, e o lado de trás também é traduzido como verso, então em português a tradução ficou uma merda. Então eu tentei fazer o melhor que eu pude, mas em inglês e no japonês faz sentido. E por agora é só, todas as minhas considerações eu acho. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo no próximo resumo do volume. E sim, eu vou começar a trazer os resumos de volume do Sword Giratória, talvez semanalmente, é o que eu espero. Mas de vez em quando pode acabar não tendo, porque fazer resumo de volume é realmente complicado pra mim. Então eu espero que você goste, deixa aquele like, se inscreve, é nóis, tchau.